Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema A fé opera em nós uma firme esperança que nos impulsiona a uma vida dedicada ao amor de Deus. Pois, amados, em Cristo a fé que o Espírito Santo opera nos corações humanos através da pregação e anúncio do Evangelho, enfim, a palavra de Deus, se torna uma fé ativa e, portanto, não é apenas uma crença passiva, mas uma força dinâmica que nos fortalece na esperança e nos direciona para uma vida dedicada ao amor de Deus. E, consequentemente, amados, essa nossa fé é operante, ela se manifesta em nossas ações e atitudes, refletindo sempre o amor divino em cada aspecto da nossa vida. Essa fé, amados, nos capacita a superar ameaças, adversidades e desafios, nos leva a servir a Deus e também a servir aos outros com compaixão e, por fim, viver de acordo com os princípios do Evangelho, pois a esperança que temos em Cristo nos sustenta, nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, estamos sob o cuidado de Deus. E, amados, se de certa forma somos lembrados que Jesus Cristo já veio de forma humilde para uma criança, naquela noite distante, na cidade de Belém, também lembramos de modo semelhante, cheios então de esperança, promovida pela fé, a guardar então a sua volta gloriosa e definitiva junto aos demais cristãos que vivem esse tempo da graça de Deus, como também com todos os que já estão na igreja triunfante, nesse tempo da igreja, então de encorajar os que estão neste mundo a agir pela missão de Deus, de salvar o pecador, pregar o Evangelho. E, amados evangelistas, nos lembram da feliz noite de Belém, onde dentro de uma humilde estrebaria, o próprio Deus entrou para dentro do nosso mundo. De outro lado, também esses evangelistas nos lembram da importância de aguardarmos seu retorno definitivo, para pôr fim à história e instaurar de forma completa e definitiva o reino de Deus numa nova terra e céus. E, amados, então, ainda que pela fé em Cristo já pertencemos ao reino de Deus, vivemos em meio a este mundo ainda sem o firme fundamento, os valores do reino de Deus, no que diz respeito à nossa velha natureza. E nisto, então, nem se reconhece o reino de Cristo, que todavia está atuante, cheio de graça e misericórdia para conosco, poder para nos salvar. Todavia, amados, como pessoas cristãs, então, exercemos o nosso sacerdócio servindo a Deus com o nosso culto racional, através dos dons e habilidades que Deus nos concede, para através das vocações, responsabilidades que temos no nosso lar, na igreja e na sociedade, bem como na nossa profissão laboral, prestamos serviço a Deus. E também não nos esquecendo que enquanto neste mundo estamos em peregrinação, rumando em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo, para estar eternamente com Deus, segundo a promessa que temos dele, e Deus é fiel. E, amados, o próprio Deus, com o poder de sua graça, nos capacita a sermos constantes e firmes
nessa peregrinação até a vinda do Senhor Jesus, ainda que não são poucas as tentações que podem nos sobrevir com objetivos maus de nos afastar da presença de Deus, do poder de sua graça e de sua palavra. E como humanos e pecadores, erramos constantemente o alvo. Além disso, então há pessoas que distorcem a palavra de Deus para que ela diga o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Vivemos em um mundo que a todo custo procura nos afastar do fundamento de nossa fé, Jesus Cristo, o amor de Deus em pessoa e também então dos valores do reino dos céus. Porém, amados, acolhendo a palavra de Deus de todo o coração, permitindo que o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, faça habitação em nós, nos será possível em Cristo proclamarmos a vitória sobre todo o mal. E as pessoas cristãs da igreja de Tessalônica, em seu modo de proceder diante do Evangelho, da palavra de Deus anunciada por Paulo e Silas, podem nos servir de exemplo. Agora a Dione vai nos trazer um cântico. Estavam todos condenados a morrer na escuridão, quando Deus estendeu a sua mão, enviou Jesus para morrer por ti e por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal, enviou Jesus para morrer por ti e por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. O amor de Deus é o amor maior. O amor de Deus é o amor maior. Amados em Cristo, se repararmos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ver que ali, naquela cidade, o anúncio do Evangelho teve a intervenção direta de Deus, pois o relato de Lucas, também em seu livro de Atos dos Apóstolos, informa que o apóstolo Paulo e seus companheiros haviam se proposto a ir para a Ásia, porém foram impedidos pelo próprio Espírito de Jesus. Isso porque o apóstolo Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos, conforme Atos 16:9. E, amados, Tessalônica era a capital da Macedônia. Depois da visão, Paulo e os seus companheiros foram para Filipos, onde aconteceu a conversão de Lídia, que veio a ser a líder da igreja local. Também muitas outras pessoas abandonaram as práticas pagãs e falsas crenças, acolhendo ao Evangelho, passando então a confessar a fé em Cristo. E o que complicou a presença deles nesta cidade foi o fato de terem liberto uma jovem de um espírito adivinho, pois quando os que se julgavam donos da mesma passaram a não mais ter lucros advindos de suas adivinhações, prenderam Paulo e Silas, levando-os à praça pública.
os acusando então de causarem perturbação na cidade, divulgando costumes que não poderiam ser aceitos pelos filipenses por estes serem romanos. Por fim, os expulsaram da cidade de Filipos, o que fez com que então rumassem para a cidade de Tessalônica, a qual era uma cidade forte e influente, com mais de 200.000 habitantes, onde viviam muitos estrangeiros, além de nela estar um dos mais importantes portos à época. Fato que nos ajuda a entender a estratégia do próprio Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E quando Tessalônica é alcançada pela pregação do Evangelho, muitos acolheram-no, acontecendo também que o Evangelho foi então espalhado por todas as outras regiões, devido ao enorme trânsito de estrangeiros na cidade. Inclusive a igreja ali estabelecida, então, passou a enviar missionários para várias regiões do mundo, o que de certa forma mostra que Deus dispôs da cidade de Tessalônica como ponto de partida para espalhar o Evangelho pelo mundo inteiro. E se repararmos bem, o apóstolo Paulo apenas pregava Cristo a partir das Escrituras. Ele não pregava filosofia grega nem política romana. Ele não pregava a tradição dos anciãos, nem ensina sobre os dogmas dos rabinos fariseus. Ele expõe as Escrituras e a partir delas apresenta Cristo, o amor de Deus em pessoa, nada mais. E por Cristo ocupar a centralidade da mensagem, uma grande obra espiritual acontece, como afirma Lucas em Atos 17, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Porém, amados, nem tudo ali são flores. Os judeus ficaram com inveja de Paulo e Silas e, através das autoridades locais, inicia-se uma caçada aos missionários ao ponto de eles precisarem então fugir. E fugiram durante a noite ainda para Bereia, seguindo logo após para a cidade de Atenas. Conforme isso, capítulo 17, 10 a 34, no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, amados, mesmo que Paulo houvesse pregado por apenas 3 semanas naquela cidade, enfrentando tantas dificuldades e as perseguições, então, aos convertidos pelo Evangelho, fez, enfim, com que o processo de crescimento na fé das pessoas cristãs em Tessalônica aumentasse. E estas, firmadas na esperança, se viam impulsionadas a se dedicarem à missão de Deus, que objetiva salvar pecadores mediante a fé em Cristo. Tanto que quando o apóstolo Paulo, em Atenas, ao ser informado então por Timóteo sobre a evolução da fé e do Evangelho em meio às pessoas da igreja de Tessalônica, lhes escreve uma carta cheia de alegria e no desejo de reencontrá-los, entre os quais destaco as seguintes palavras: "E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos." Isto, então, como 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Palavras
claro, que também servem para nós, para buscarmos essa santidade na fé em Cristo. E ainda então vamos cantar. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quer o divinal amor, a perdição do pecador. O Salvador nos vem livrar do que nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão naquele e a vida eterna lá no além. E que o bondoso Deus, rico em misericórdia e amor para com todos, abençoe a vida de cada um de vocês, supra todas as necessidades físicas, espirituais, corporais, para que tenham uma vida em alegria, bem-estar aqui e eternamente com Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor.